Como se mudar para a Dinamarca? Eu vou mostrar para vocês aqui hoje o passo a passo de como é o processo de aplicação e também um pouco sobre o entendimento das leis dinamarquesas de imigração. Eu vou mostrar para vocês no computador aqui e a gente vai seguindo junto. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer vai ser entrar nesse sitezinho aqui, ó. Chama-se newidenmark.dk. Esse site, apesar de não parecer, é o site do Ministério de Imigração. Tá? Aqui vocês vão encontrar respostas para a maioria das perguntas que vocês me fazem aí no canal. Tá? Aqui, e vocês vão notar que ele está em dinamarquês, tá? Mas para quem não lê dinamarquês, clica aqui, ó, English. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer antes é estudar a sua própria situação, ver quais são as possibilidades de vir para cá. Se você for um cidadão europeu, vamos começar primeiro pelo cidadão europeu. Para quem é cidadão, para quem tem dupla cidadania, tem muita facilidade de vir para cá. Por quê? Porque como a Dinamarca está na Europa, na União Europeia mais precisamente, né, e existem várias regras que todos os países membros do bloco adotam, a facilidade é muita. Por exemplo, se você clicar aqui, ó, e depois vierem aqui em cidadãos europeus, vocês vão ver que para vir para a Dinamarca, a única coisa que vocês precisam é mudar. É só vir para cá, literalmente. Vocês já vão ter, vocês podem ficar aqui 3 meses, né? E depois desses 3, para poder procurar emprego, e depois desses 3 meses, vocês podem estender o visto, não o visto, né, a permissão, por mais 3 meses. E durante esse tempo, se você conseguir uma proposta de emprego, independente do que seja, tá? Seja trabalhando em um caixa de supermercado, qualquer coisa, você consegue se estabelecer aqui, tá? Então, assim, para quem é cidadão europeu, não tem critério nenhum de trabalho, tá? Pode vir trabalhar em fazenda, pode vir trabalhar limpando casa, tanto faz, tá? É só conseguir um emprego que você consegue estudar, trabalhar aqui. Estudo é mais ou menos a mesma coisa. Você faz a aplicação para a universidade, se a universidade te aceitar, é só vir. Você já conseguiu já a permissão de residência, de estudo também. Isso já é tudo garantido. Agora, não pode ficar aqui se não tiver como demonstrar que você está fazendo algo, entendeu? Então você precisa ou estar trabalhando ou estar estudando. Agora, por exemplo, outra coisa também é que se você estiver estudando, você não precisa pagar a tuition fee, que seria a mensalidade da universidade aqui. Também isso é de graça, por causa também das leis da União Europeia. Por outro lado, se você não for cidadão europeu, a coisa complica e complica muito. Vamos lá. Aqui na Dinamarca é muito difícil de você conseguir trabalho, eu diria que é impossível de você conseguir trabalho se você não for um profissional qualificado. E você for de um país, por exemplo, tipo Argentina, Colômbia, Brasil, etc. Entendeu? América, Estados Unidos, é a mesma coisa também, tá? Por quê? A Dinamarca, eles não querem que pessoas não qualificadas, que não são de países membros da União Europeia, venham para a Dinamarca, entendeu? É um critério que eles têm. E a grande maioria dos países da União Europeia também tem, né? Tendo dito isso, o que acontece é o seguinte: você não consegue nenhum tipo de trabalho ficando aqui, entendeu? Você precisa de mostrar que você tem alguma qualificação para eles poderem te aceitar, para o governo te dar um visto. Só que o que acontece também? Os empregos, eles são determinados, assim, as áreas aceitas pelo governo são determinadas. Se você clicar aqui em Work e depois clicarem em Positive List, vai ter esse link aqui do Positive List. Basicamente, de novo aqui em Positive List, vocês vão ver as áreas que existem demanda e que o governo dá assim, uma prioridade para profissionais dessa área. Por exemplo, aqui existem, então, por exemplo, gerente de finanças, e o requerimento do governo vai ser aqui, então, 3 anos de universidade. Tá? Só que esse requerimento é apenas para o governo, tá? Porque
a empresa vai ter um outro tipo de critério para você, entendeu? Por exemplo, quem acabou de graduar no Brasil, dificilmente vai conseguir um emprego em alguma universidade aqui. Por quê? Porque a pessoa não tem nada de mais para oferecer em comparação com os dinamarqueses. A menos que seja, por exemplo, para trabalhar em uma empresa muito grande que tem um departamento de compras, né, Finance Manager, por exemplo, que tem muito contato com o Brasil, ou algum contato com algum país que tem a língua portuguesa, entendeu? Então, isso é complicado. E você tem aqui outras áreas. Tem profissionais aqui da engenharia, Natural Science and Engineering, né? E tem a parte de saúde. Por que a parte de saúde? Por que eu tô dando, por que eu vou dar prioridade agora para a área de saúde? Porque eu já vi gente me perguntando aí sobre a área de saúde. E assim, é mais difícil. É mais difícil você vir para cá como um profissional da área de saúde. Por quê? Porque além de você ter que ter o seu diploma, e precisa ser um master degree, tá? Não pode ser qualquer, não pode ser, por exemplo, técnico em enfermagem, ou um bacharel em enfermagem. Você precisa de mostrar para o governo que você tem as mesmas qualificações de um profissional daqui. Tá? Assim, isso não é um problema porque o Brasil e a Europa estão mais ou menos no mesmo nível. Eu diria que o mesmo nível de qualidade de saúde, entendeu? Apesar da saúde do Brasil ser uma carroça, eu acho que os profissionais brasileiros têm a mesma capacidade dos profissionais aqui. Só que o governo não sabe disso, entendeu? E ele não pode simplesmente deixar qualquer pessoa vir e começar a cuidar dos cidadãos, né? Ele tem que cuidar disso. E o que acontece? A pessoa vai precisar ter uma autorização do governo para poder, e assim, a qualificação profissional para isso acontecer. Essa autorização do governo, ela se dá depois de que você fez uma certificação dinamarquesa, qualificação técnica dinamarquesa, tá, da sua área, e trabalhou durante 6 meses, pode ser não remunerado, tá, esse trabalho, em algum hospital aqui, entendeu? E na área da saúde aqui. E por que isso é complicado? Porque para essa certificação dinamarquesa, você vai precisar ter um dinamarquês perfeito. Você vai precisar ter um dinamarquês fluente. E o que é um pouco difícil. Assim, é claro que isso vai depender muito do esforço pessoal de cada um, não é mesmo? Só que, assim, isso não vai acontecer menos de 1 ano ou 2 anos morando aqui, entendeu? E é complicado. E assim, se vocês pensarem bem, não é injusto, porque a maioria das pessoas que vocês vão estar cuidando, né, para quem tem a área de saúde aí, vão ser pessoas idosas, vão ser pessoas que, sei lá, de 90 anos, entendeu? Aqui muita gente aqui vive até 90 anos facilmente. E assim, eles já têm um dinamarquês muito antigo, eles não falam inglês direito, e eles vão precisar te entender também, entendeu? Então, se você tiver, por exemplo, um sotaque muito forte ou não souber pronunciar as palavras direito, eles não vão te entender. E assim, como um profissional da saúde, você precisa estar numa posição onde você precisa entender quando um idoso te explica que ele está com uma dor, sei lá, nas costas ou em algum músculo, entendeu? Isso, assim, é uma coisa complicada e que você precisa, assim, a língua não pode ser uma barreira de maneira alguma. Então, assim, isso dificulta um pouco, sem contar que aqui áreas técnicas, por exemplo, quem é, por exemplo, técnico em enfermagem, pode ser que o diploma não seja aceito aqui, entendeu? Eu diria que o bacharel em enfermagem no Brasil com certeza é aceito aqui. Basta traduzir ele, trazer para cá que o governo vai validar e muito provavelmente vai aceitar. Para quem é da área, por exemplo, estou vendo aqui, ó, de leis, né, a área de direito, assim, existe uma grande diferença no sistema jurídico dos dois países, apesar da estrutura ser a mesma. Eu diria que existe uma grande diferença. Só que o que você pode fazer? Você pode vir para cá como estudante, certo? Faz um mestrado e aí, sei lá, trabalha no departamento jurídico de alguma empresa se você tem interesse, sei lá, por não sei, alguma área ambiental, entendeu? Que alguma coisa que a estrutura jurídica seja basicamente a mesma, entendeu?
Então, assim, isso é pro trabalho. Então, assim, vamos supor, sei lá, eu sou um engenheiro aqui, né, formado em ciência da computação. O que eu quero fazer? Agora eu quero procurar um emprego na minha área. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir num site chamado jobindex.co. E nesse também tem ele em inglês, vocês vão ver aqui, ó. E nesse site, vamos clicar aqui. Nesse site você vai procurar aqui sei lá, pela sua qualificação, sei lá. Vamos colocar aqui então engenheiro, software engineer. E aí vai aparecer aqui, ó. Muitas das ofertas vão estar em inglês, tá? Porque nesse caso eles vão estar procurando alguém em inglês. O dinamarquês não é um pré-requisito. E aí, sei lá, você clica, você lê o que eles estão falando e faz a sua aplicação. Você vai criar um perfil aqui nesse site, tá? Registre-se aqui. E assim, se a empresa te achar interessante, vocês fazem uma entrevista pela internet. E se a empresa te achar interessante, vocês vão seguir o processo lá de aplicação. Que nesse site aqui também vai estar explicando how to apply, por exemplo, entendeu? Você vai ler as informações aqui. Agora, para quem, por exemplo, está começando aí na carreira, está começando a carreira no Brasil e pensa, pô, eu quero estudar fora. O que você vai fazer? Você vai vir aqui então e vai procurar por studies. E depois em Higher Education, né? Digamos que você tenha já um bacharel no Brasil. Bom, como é que funciona? Como você não é um cidadão europeu, você vai precisar pagar a universidade aqui. Cada universidade vai ter um preço. Tá? Eu não sei quanto é o valor, mas em média é uns 70 mil reais. Tá? Mais ou menos o valor de um mestrado no Brasil aí, se você tiver que pagar. Né? Então, assim, depois que você escolher o que é que você quer estudar, você vai escolher a sua universidade. E outra coisa que também eu esqueci de ver aqui, ele vai falar que você pode ler mais informações no site studyindenmark.co. E nesse site ele vai te dar várias informações, vai mostrar quais são as universidades, entendeu? Olha só, Top Talent Brasil, Denmark. Olha só, olha aí, tem uma coisa aqui. Eu não sei o que é isso aqui não, mas deve ser alguma oportunidade aí para quem mora no Brasil e tudo, para os brasileiros e tudo mais. Enfim, aqui vão ter várias informações sobre como estudar aqui na Dinamarca, as universidades e tudo mais. E como é que funciona aqui? Na Dinamarca não existe vestibular, tá? Eles fazem uma validação do seu background, do que é o seu bacharel, por exemplo, no caso do mestrado, e se você tem uma qualificação profissional, tá? Uma experiência profissional. Experiência profissional pesa muito aqui na hora de selecionar. Então, por exemplo, se você tem aí você é formado, por exemplo, em, sei lá, engenharia elétrica, e você quer fazer um mestrado em engenharia elétrica e você já tem uma experiência em engenharia elétrica, principalmente se for na área que você quer fazer o seu mestrado, as chances de você ser aprovado aqui são, sei lá, 90%. A Dinamarca ama profissionais que sabem o que quer fazer, entendeu? Que, assim, tem um foco na carreira para aquilo, entendeu? Pessoas que ficam assim, por exemplo, que são um pouco, às vezes, que tem um pouco mais de dificuldade em descobrir o que elas querem fazer, é um pouco mais difícil. Por quê? Sei lá, se a pessoa, às vezes, for formada em, vamos dizer aí, alguma área da saúde, tá? Ou, sei lá, marketing, vamos colocar. E ela quer fazer um mestrado em, sei lá, em ciência da computação, a universidade vai falar, poxa, mas o seu background não é bem, sabe, não é bem tecnologia. Por que você quer mudar assim? Não que seja impossível, tá? Só que para eles não é tão fácil aceitarem uma aplicação assim, entendeu? É muito mais fácil dar a vaga para uma pessoa que sabe que já está assim naquele caminho há algum tempo e tem certeza que é aquilo que quer, do que dar a vaga para uma pessoa que assim está tentando ainda encontrar o que quer, tá? De novo, não é impossível, não é desanimando, mas com a minha experiência dizendo o que acontece aqui, tá? A minha sugestão, então, vai ser para ficarem na área que tem especialização. Que vocês têm especialização, as chances de serem aprovados vão ser maiores. Só que, assim, claro que às vezes tem gente que realmente não está satisfeito com a área e quer mudar. Nesse caso, principalmente se você tiver experiência profissional, tente argumentar que, olha, eu sou de marketing, mas eu quero ir para essa área aqui, eu já tenho experiência profissional, sei lá, trabalhei em X empresas, daqui a documentação, foram trabalhos relevantes, não sei o que e tal. Tenho certificações, você também pode incluir certificação. E
tentar argumentar do porquê que você quer mudar de área desse jeito, entendeu? Então aqui, ó, você vai ter informações aqui sobre a tuition fee, ó. Tá vendo aqui? Ó, tá falando aqui, ó, que pode custar de 6 a 16 mil euros, tá? O que é muita grana. E aí o valor aqui, ó, de 45 mil coroas, de 25 mil reais até 120 mil, olha só, tá menos, é menor do que eu pensava ainda. E assim, e esse valor você não vai precisar pagar ele de uma vez, tá? Acho que você precisa demonstrar que você tem pelo menos metade disso, ou pelo menos para o primeiro ano, e o outro segundo ano você se vira. Muita gente pode pensar, mas será que eu posso ir para a Dinamarca então a estudo, consigo um emprego e pago? Olha, eu não recomendo isso, tá? Por quê? Porque aqui o custo de vida é alto, você não vai conseguir um emprego full time, tá? Durante o, sei lá, o período integral, tá? E você não vai conseguir pagar a universidade. O que eu sugiro é, se vocês virem aqui, ó, onde é que está Higher Education, ó, ele vai falar que você vai precisar demonstrar que você tem no mínimo 6 mil coroas. Esse valor aqui é o mesmo garantido aos estudantes dinamarqueses. Então, todo estudante dinamarquês acima de 18 anos ganha 6 mil coroas para poder estudar. E você vai precisar demonstrar que você tem ele durante 12 meses para poder se manter, tá? Então, o que eu sugiro é junte o dinheiro da universidade, do mestrado, junte mais esse dinheiro aqui, ó, que isso aqui dá o quê? 35 mil coroas, 35 mil, um pouco mais de 35 mil reais. E assim, quando você estiver aqui, você vai com certeza conseguir um emprego, nem que seja um empregozinho mais simples, entendeu? Sei lá, trabalhando em algum supermercado, etc. E aí você vai conseguir uma intera a mais para poder viver aqui. Porque o custo de vida aqui na Dinamarca, apesar dos salários são altos, isso aqui, olha só, um estudante aqui ganha 3 mil reais, mais de 3 mil reais, quase 3 mil reais, só com moradia aqui, 4 mil coroas já estão fora já, entendeu? Já pode riscar desse dinheiro aqui já. Isso, no mínimo, isso assim, é um quarto em alguma república ou um quarto morando com alguém, tá? Dificilmente você vai achar um apartamento só por 4 mil reais aqui. Apartamentos aqui na Dinamarca, se você for para morar um apartamento aí de 60, 70 metros quadrados, são 6, 7, 8 mil coroas por mês, tá? É um valor um pouco salgado. Com alimentação, você não vai gastar mais de 2 mil coroas, mais ou menos, entendeu? Então, assim, já fica bem perto desse valor aqui. Uma pessoa que não tem um controle muito grande das finanças vai com certeza querer comprar em lugares mais baratos, etc., para poder conseguir viver nesse budget aqui. Então, essa é uma complicação. Todavia, por experiência, eu diria que por estudo é a maneira mais fácil de você conseguir viver aqui na Dinamarca, porque é uma das maneiras mais fáceis de você conseguir vir para cá, tá? Se você não tiver uma qualificação profissional boa no Brasil. E depois que você estiver aqui, as chances de você achar um emprego na sua área é muito grande, porque tem uma demanda muito grande para profissional qualificado aqui. Então, assim, eu diria que a porta de entrada para a grande maioria dos brasileiros que não tem cidadania europeia é essa daqui, ó, por estudos. E assim, aí tem outros tipos aqui. A reunificação familiar, por exemplo, se você for casado com algum dinamarquês, aí você vai ler aqui por exemplo, esposos, ó, spouses, parceiros não, Pô, meu português está todo quebrado. Enfim, se você for casado, né? E aí vão ter aqui, ó, as informações. Você precisa ter pelo menos, os dois precisam ter pelo menos 24 anos, entendeu? A pessoa precisa ser um cidadão dinamarquês, e etc. Você precisa fazer um depósito aqui também, eu estou lendo aqui, ó, 54, assim, enfim, né? Tem várias regras aqui, todas essas regras estão nesse site aqui do newdenmark.dk, tá? É um excelente site. As leis estão todas super simplificadas para o inglês, tá? E assim, né, eu não preciso de dizer, né, gente, que você precisa de ter pelo menos o inglês fluente para poder vir para cá, no mínimo, no mínimo. Você não precisa necessariamente falar dinamarquês, mas o inglês você precisa ter. E assim, você consegue viver assim, ok, aqui, só falando inglês. Então é isso daí, galera.
Espero que vocês tenham achado interessante o vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. Aquele abraço, valeu! Uma coisa interessante que eu pensei aqui foi o salário, tá? Nesse site aqui vocês vão encontrar então a média salarial de profissionais, por exemplo, da área de administração e etc. Então, eu vou deixar esse site linkado aí, mas o site é esse aqui, ó, loanstatistic.tk, tá? Vocês vão aqui clicar numa área, por exemplo, aqui, ó. Só que esse aqui não tem inglês, né? Ele está só em dinamarquês. Vocês vão ter que usar então o Google Translator para ajudar. Então aqui ó, a gente pode escolher aqui, ó. Então, esse aqui é um profissional normal de RH, tá? Então tá falando aqui, ó, que a média salarial é de aproximadamente 30 mil coroas, aí 15 mil reais, para 7 anos de profissão, tá? E vocês podem olhar aqui a mesma coisa para outras áreas, por exemplo. Olha só, transporte, olha só, bus chauffeur, eu vi ali, ó, que é um bus chauffeur, que é motorista de ônibus, olha só, 23 mil coroas, é um salário mínimo, né, isso daqui aqui na Dinamarca, com 7 anos de experiência. E é um salário assim, ok, dá para se viver com dignidade muito bem aqui. Então tá aí esse sitezinho então, para quem tiver interesse, só dá uma olhada.